nós revisamos acampamento, vocês fizeram aqui um quiz lembrando das coisas, e eu fico de cara que vocês conseguem lembrar das coisas do acampamento, lembrar do ponto da mensagem, do item. Olha, nem eu lembro que eu preguei, gente, pelo amor de Deus, vocês lembram? E isso é muito legal, porque de alguma forma representa que você deu atenção, de que você anotou, de você abriu seu coração. Glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabia que existe uma síndrome pós-acampamento? Quem lembra da síndrome pós-acampamento? Alguém sabe? A síndrome é o seguinte: o cara sai do acampamento queimando, cheio de decisões, cheio de vontade, cheio de compromissos, cheio de desejo de agradar a Deus, cheio de intenções, cheio de iniciativas, falando: olha, eu vou agora fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou viver mais santidade, eu vou evangelizar mais, eu vou falar mais dos meus amigos, com os meus amigos da escola de Deus, e a pessoa enche o coração, cheio de vontade para viver um monte de coisa com Deus, mas na segunda-feira, você acorda de manhã. Alguém fecha a porta lá da cozinha, por favor? Na segunda de manhã, acorda no teu quarto gelado, olha para a mochila para ir para a escola. 1000 vezes dormir 2 horas da manhã no acampamento e acordar às 7 do que ter que ir para a aula, e te bate aquela deprê às vezes. Não, Rony, eu gosto da aula, não é meu problema. Mas vai para a aula, chega lá, aqueles mesmos caras, aquelas mesmas meninas da sala, com as mesmas zoeiras. Aquilo te bate um desânimo, você fala: não era, agora ia ser um momento de conexão. Agora ia ter o café da manhã, se eu estivesse na camp. E aí está lá, todo mundo zoando, falando um palavrão, falando alguma coisa, e você fala: Chega o intervalo, o recreio, aquelas mesmas histórias, aquelas mesmas brincadeiras, e você se sente aquela pessoa que saiu toda encorajada, toda decidida: eu vou tocar a diferença no meu colégio, e eu vou viver em santidade. Quando vê, está no meio da roda, se sentindo pressionado, não tendo a mesma coragem que tinha quando estava lá. Porque não tem mais aquele ambiente, não tem mais aquela música, não tem mais aquela palavra, não tem mais aquilo. E aí você vai murchando. Chega terça-feira, você está mais murcho ainda. Você não conseguiu nem meditar direito, você está meio desanimado, cometeu umas mancadas, brigou com sua mãe porque ela te incomodou, de pedir alguma coisa que você achou que era chato, e aí a moral está lá embaixo. Chega quarta-feira, todo aquele gás não existe mais. É claro que eu estou ilustrando. Para alguns isso aconteceu no primeiro dia, na segunda. Para outros está acontecendo agora. Você está chegando numa sexta-feira e o teu nível de entusiasmo, de decisão, de compromisso que você estava saindo do acampamento não é mais o mesmo. Alguns estão hoje com aquela alegria de ter vivido um momento intenso no acamp, como, sei lá, o blind moment, ou o momento da adoração do louvor, ou não sei, e aquilo ficou no teu coração, mas passou, e você não está com o mesmo nível, com o mesmo pique, com o mesmo compromisso, e aí você diz: Rona, como é que eu faço? Porque agora eu estou quase caindo de novo nos pecados que eu disse que não ia cair mais. As decisões que eu tinha feito, eu voltei a falhar. As coisas que eu disse que ia fazer, não fiz. Eu falei que ia chegar na roda dos meus amigos no acampamento, no colégio, ia me posicionar, igual você fez na ilustração, igual o Felipe disse que era para fazer, marcar, mas morreu tudo. O sentimento, o desejo, a vontade, o gás, o fogo. Alguém foi picadinho por alguns desses sintomas, alguns deles, não todos, mas algum desses sintomas aí, alguém sentiu um pouco? Levanta a mão, seja bem sincero. Por isso eu quero ler um texto com você, independentemente de você já ter me acompanhado com esse texto em uma outra mensagem, mas de alguma forma tenho certeza que vai falar o coração de todo mundo. Mateus capítulo 14, eu quero falar sobre esses 5 conselhos para uma vida após acampamento. Que é muito comum.
Faz 13 anos que eu faço acampamento com jovens e adolescentes. Sempre é a mesma coisa. Termina o acampamento, todo mundo no gás, para cima, cheio de vontade. A primeira semana parece que tudo morreu. Chega no outro final de semana, aqui, quando era nos jovens, no sábado, ou aqui na sexta, o gás foi embora, a vontade foi embora. E o que é que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Então, eu quero que você aprenda com o próprio Jesus, ensinando os discípulos como lidar com um grande momento na sua vida, o pós ele. Mateus capítulo 14 diz o seguinte, no versículo 12 para frente, versículo 22 para frente, perdão. Diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Amém? Só até aqui. 5 coisas que eu vejo nesse texto a respeito de como lidar com grandes momentos na sua vida com Deus, como lidar com a vida depois de viver esses 5 momentos, esses momentos grandes com Deus. Vou te dar um exemplo. Para quem não sabe, se você pegar a sua Bíblia e pegar o capítulo 13 aí antes dessa passagem, o próprio capítulo 14 antes, se você não sabe o que tinha acontecido aí, foi a multiplicação de pães e peixes, um dos maiores milagres já registrados na Bíblia tinha acabado de acontecer. Sabe o que é isso? Mais de 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Especialistas dizem que, conforme aquele modelo cultural e familiar, provavelmente tinha aproximadamente, no mínimo, 15.000 pessoas, considerando mulheres e crianças, porque no texto diz mais de 5.000 homens. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados pelo milagre da multiplicação. Um menino aparece com 5 pães e 2 peixes. Jesus ora por aquele alimento e começa a picar e a distribuir num cesto, e vai em outro, e não para, e do jeito que ele vai picando, não para de picar, e aquilo não acaba. Daqui a pouco come um, come outro, 15.000 pessoas aproximadamente se alimentam de 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, é tipo mais ou menos chegar assim, é chegar para uma multidão de 15.000 pessoas com 3 pizzas, 10, sabe? Fala, vamos comendo, meu povo. Aí você pega um pedaço, dá para um, pega um pedaço, dá para outro, pega um pedaço. E parece que toda hora que você arranca um pedaço, brota outro, e arranca um, e vai comendo. Imagina que loucura ter presenciado isso. Os discípulos estavam assim, meu Deus, que louco. Os discípulos estavam pirando, falando, meu Deus, porque eram os discípulos que serviam. Eles que pegavam da mão de Jesus e começavam a servir os outros. E eles viam que não parava de multiplicar pão e peixe, e eles iam servindo, come um, come outro, 15.000 pessoas comeram, e sobraram mais de 12 cestos cheios de comida. E todo mundo assim, todo mundo, sabe, aquele arrotão de barriga cheia. E ainda sobrou comida. 15.000 pessoas. Você está louco? Imagina como é que os discípulos estavam. Cara, esse Jesus é muito louco. Ele curou o cara lá. Não, o negócio do vinho, da água em vinho foi massa, foi top. Mas não, isso aqui eu nunca vi, cara. Olha, 15.000 pessoas aproximadamente comeram de 5 pães e 2 peixes, que loucura. Eles estavam extasiados. Assim como alguns de vocês, quem foi pela primeira vez no acampamento esse ano? Levanta a mão. Você não ficou meio louco, né? Meu cara, que loucura.
Olha essa trilha, que louco, cara. Olha essa gincana, meu Deus. Olha esse louvor. Quem curtiu o louvor aqui? Foi massa, não foi? Meu Deus. Você fala, cara, olha que mensagem. E você está com o coração queimando por Jesus. Fala, meu, que top. Isso aqui foi demais. Isso aqui foi muito bom. E aí, o que acontece? Assim como esses discípulos tinham acabado de viver algo maravilhoso, qual é a primeira coisa que Jesus fala? A primeira coisa, qual foi o primeiro versículo que eu li? 14, 22. Sabe o que Jesus falou? Olha só. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante. Fala assim comigo. É preciso seguir em frente. Vou repetir. É preciso seguir em frente. Se eu fosse os discípulos, eu queria, gente, comida grátis pro resto da vida. Não, Jesus, nós vamos ficar aqui. Quem curte ir no Burger King lá, pegar o refil e ficar tomando eternamente refrigerante? Que levanta a mão. A pessoa fica... Imagina se você é um dos 12 discípulos, fala, não, Jesus, eu vou ficar com esse cesto aqui, vai picando, vai picando, que nós vamos ficar aqui, parado pro resto da vida. Nunca mais eu vou gastar dinheiro com pão e peixe. Nós vamos ficar aqui. Jesus falou, não, tem que seguir adiante. Tem que ir para frente. Mas não dá para levar um cesto? Não, deixa o cesto. Mas não. Sabe? Jesus, ei, bora gente, vamos embora. Vamos seguir. Não, Jesus, está massa aqui, olha a galera, 15 mil pessoas. Não, está muito massa. É cesto, é cheio de pão, peixe, é refil aqui à vontade. Entendeu? Manda. Jesus falou, mano, é para frente. Nós temos que seguir adiante. Tem que voltar para a vida real. A vida é seguir em frente. A primeira coisa que a gente precisa aprender numa vida após a camp, você precisa seguir adiante. Seguir adiante é entender que cada momento da sua etapa com Deus, ela é importante. Mas por melhor que seja o que você viveu, fica para trás. Por pior que seja, também fica para trás. Tudo na vida passa. Isso tem a ver com maturidade. É legal curtir um momento massa de acampamento? É ou não é, gente? Só que não dá para viver de acampamento. Tem que viver de vida real, de vida rotineira. E Deus precisa fazer parte disso. Tem que seguir adiante. Alguns pais me falam, nossa, meu filho falou que não queria sair de lá, por ele ficava lá até a semana inteira. Teve gente que brincou e falou, nossa, por mim o acampamento durava uma semana. Para você, né? Para mim não, né? Pelo amor de Deus. Imagina. Mas não dá. A vida é seguindo adiante. Você precisa seguir adiante. Jesus, depois da multiplicação, diz assim, logo em seguida, ordenou os discípulos que seguissem adiante. Logo em seguida. No acampamento a gente faz amizades, né, novas. Alguém fez um amigo novo, assim, uma amizade que às vezes até era conhecido, mas você não tinha se aproximado tanto, e foi massa, no acampamento se conectou mais. Olha que massa! Sério, gente? Que massa! Só que é o seguinte, tem que seguir adiante. Não tem que ir para frente, gente? Bola para frente. Era tão legal acordar juntos, e um cheirando o bafo do outro. Mano, é para frente. Tem que seguir adiante. Quem curtiu a comida da camp? Levanta a mão aqui. Não dá? Chega em casa, a mãe não cozinha muito bem, né? Vamos almoçar. Aí no Iftael era assim, né? A hora de almoçar. Vai em casa na mãe, mãe, ovo de novo. Aí você tinha aqueles momentos com Deus, palavra, louvor e adoração. Chega em casa, a primeira coisa que acontece na segunda-feira é seus pais brigarem. À noite, antes
No acampamento talvez tinha um momento de louvor e uma palavra que tocava o seu coração. Sabe o que você ouviu na segunda-feira? Teu pai xingando sua mãe. Tua mãe dizendo que quer separar. Aí você diz, Deus, para isso que foi o acampamento? E Ele está te dizendo através de situações dessas. Você vai precisar seguir adiante. A vida real também é importante. Como assim, Rona? Tem algo que eu quero fazer na frente. E faz parte você às vezes sentir que você não tem esse amparo, esse apoio, tudo aquilo que você estava sentindo no acampamento e que você acha que agora está sozinho. Mas é na vida real que eu quero mostrar o quanto eu ainda estou presente na sua vida. Segue adiante. Quantos estão entendendo que precisam seguir adiante? Não adianta ficar parado. Eu queria ficar. Não dá. Tem que seguir adiante. Mas segundo, você precisa entender o outro princípio muito importante. Fique com os discípulos. Olha que sacada importante aqui. Se você olhar Jesus dando a instrução, Ele disse que era importante os discípulos entrarem no barco e seguirem adiante juntos. Porque a caminhada sozinha é uma coisa, com os outros é totalmente diferente. E se existe uma coisa que a gente aprende, é que Jesus mandou eles saírem daquele lugar, entrar no barco e seguir adiante. Mas Ele não mandou ninguém sozinho, Ele mandou eles juntos. Porque Deus também sabia, Jesus também sabia, que havia um poder na unidade, que iria manter o coração deles aceso. Uma coisa é você seguir adiante, na solidão, na caminhada com Deus sozinho. Outra coisa é você seguir adiante, podendo contar com pessoas que estão caminhando junto com você. Você tem alguém que você consegue caminhar junto na sua vida com Deus? Você tem alguém do Nova Teens, algum amigo do GA, ou algum amigo dos Teens, que você pode olhar para o lado e dizer, caramba, estamos caminhando juntos, estamos seguindo em frente, o acampamento ficou, mas agora a diferença é que eu não estou sozinho, tem mais alguém comigo. Quem aí tem alguém com quem contar? Quem alguém tem que contar? Glória a Deus, é isso aí. Você precisa seguir adiante, mas é seguir adiante com os discípulos, é totalmente diferente, é ficando junto. Rona, quer dizer colado na segunda, na terça? Não, é conectado de coração, conectado de espírito. Quantos aqui se sentem conectados aqui com alguém na caminhada com Deus, mesmo que vocês se veem somente praticamente na sexta-feira? Tem alguém aqui? E o resto é WhatsApp e alguma coisa assim. Ajuda ou não ajuda, gente? Às vezes vocês não conseguem estar perto, porque estudam em colégios diferentes, não conseguem se ver por causa de rotina, de bairro, de lugar onde mora, mas você sente que pode caminhar com alguém. Você precisa ter com quem contar na sua caminhada. Uma coisa é seguir adiante sozinho, outra coisa é seguir adiante juntos. Por isso que eu quero te levar para um terceiro nível. Terceira coisa que você precisa aprender pós-acampamento: prepare-se para ventos contrários. Rona, por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. Sabe por quê? Porque ninguém cresce no conforto. Ninguém cresce sem oposição. Ninguém cresce sem dificuldade. Toda dificuldade, toda oposição, todo momento de turbulência, ela gera em você maturidade. E um dos propósitos que Deus quer fazer você caminhar, seguir adiante, é para que você possa crescer com Ele, desenvolver maturidade com Ele, crescer no relacionamento com Ele. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? Os discípulos lá contando história. Sabe quando vocês, no domingo, para quem veio aqui domingo, servir no Nova Kids, veio no culto, que já se encontrou de novo com os amigos, sabe? Cara, nossa, é aquela hora da trilha, nossa, é aquela hora que você estava tudo sujo, e nossa, o louvor e tal, e aí vocês estão contando, aí alguém me marcou no Stories, cantando na escola, acho que Desenvolvendo Amor. Quem estava cantando? E aí fica cantando louvor junto, e cantando, sabe, e lembrando a palavra, e queimando, e feliz,
E aí, sabe o que acontece? Você está contando, eu imagino os discípulos entrando no barco. Jesus mandou seguir adiante, né? Vamos. Mas, cara, que louco, né? Eles arrumando lá, tirando a âncora, né? Sei lá, entrando no barco, todos eles. Meu, que massa, né? Aquela hora que ele cortou o pão assim, botou no meu cesto. Meu Deus, o pão cresceu. Que louco, cara. E você viu aquele piá que comeu 2 peixes inteiros sozinho? Não sei de onde. O cara estava morto. E um contando história, contando outro. De repente vocês estão no barco de boa e o tempo começa a ficar escuro. E eles contando história. Eita. Então, e aí, cara, meu Deus, que louco, que louco. Você viu Judas guardando os pão no bolso? Que louco, cara. O negócio estava multiplicando e ele estava guardando. Que é do... E Tomé num cantinho. Eu não tenho certeza assim, se multiplicou tanto assim, está duvidando, né? E aí, isso contando história. E aí o barco, eita, bom. E Pedro, que era mais ligado, pescador, junto com o irmão dele, André. Não, calma, gente, estou ligado aqui, já estive em alto mar várias vezes. Isso é normal, fiquem tranquilos. Daqui a pouco estava todo mundo, segura, negada, segura, porque, e o barco, e eles desesperados, Jesus, cadê você? E aí que eles foram lembrar que Jesus não foi com eles. Jesus tinha ido orar, essas horas, orar. Jesus tinha ficado no monte orando, e só os 12 no barco, e tempestade para tudo quanto é lado. Cadê? Fica fazendo vontade, multiplica pão, e agora nós vamos morrer aqui afogado. De que adianta morrer de bucho cheio? Sabe? E começam a reclamar, e ficar desesperado, aquele medo, vento contrário, e talvez pareça ser algo meio ilógico. Eles estavam prestes a morrer. Se tem uma coisa que eu costumo dizer que eu não tenho, eu tento não falar que eu tenho medo de alguma coisa, porque quando eu falo parece que aquilo se fortalece. Eu não gosto muito de altura, eu não gosto muito de água, assim. Eu nado bem, tenho segurança, mas eu não dou mole para o mar. Eu pego uns jacaré lá, sabe, e tal, mas quando eu olho para o mar assim, cara, que negócio aterrorizante. Saber que não tem fim, que negócio. E aí, no final do ano passado, estava na praia. Aí eu e a Maiara saímos caminhar na areia à noite. Loving you like a... Aí eu pego na mão dela, a gente sai. Segurando a sandalinha na mão, fazendo desenho na areia, assim. Sabe? Chuta. Aí, de repente, cara, eu olho para o mar. De noite. Alguém já olhou para o mar de noite? Nossa. Eu não sei você, mas me deu um frio na espinha, assim. Eu comecei a pensar, meu Deus, esse tanto de água. Aí eu lembro de tudo que é ruim. Lembrei do Jack, do Titanic. Eu lembrei do filme Náufrago. Eu fiquei imaginando o cara numa balsinha no meio do oceano, onde ele não sabe, de noite. Deve ser horrível, cara. Deve ser a pior experiência do mundo. Você está numa tempestade em alto mar. Você olha para baixo, água, tempestade. Que loucura. E eu imagino que há horas antes, os caras estavam vivendo êxtase. Nossa, pão para tudo quanto é lado, e milagre, Jesus só assim, ó. Sabe? Horas depois, eles estavam com medo de morrer. Horas. Talvez na segunda-feira você enfrentou a tua primeira tempestade. Você fala, Deus,
É zoeira? É comigo? Sou eu a zica? Eu chego em casa, o negócio desanda? O que é? Na escola, na segunda de manhã, te zoaram, te botaram para baixo, te humilharam. Teus amigos que falaram que eram parceiros, tua mãe, teu pai, todo aquele clima que você queria ter em casa, pelo contrário, só briga, discussão, não sei o que, mas você enfrentou tua primeira tempestade. Prepare-se, pode vir mais, e vai vir. Se não veio, vai vir. Ah, Rona, que mensagem chata dessa, não dá para falar que... Não, porque não se trata da tempestade, mas quem está enfrentando ela. Porque Deus não está preocupado em você passar por tempestade, não. Ele está preocupado em que tipo de pessoa você é diante da tempestade. E é isso que Ele quis formar em você lá no acampamento, para que a pessoa que estivesse diante da tempestade fosse uma pessoa diferente. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui, amém? Esse é o grande foco. Não é passar ou não por tempestades, mas é quem é que está diante da tempestade. Posso te contar uma coisa? Sabe por que Pedro teve as moral de descer do barco? Porque há um pouco tempo atrás ele tinha acabado de ver um cara multiplicar pães e peixes para 15 mil pessoas. Na hora que esse mesmo cara aparece para ele e fala, sai do barco, eu sou o dono da tempestade, ele sai imediatamente. Sabe por que Deus permite você passar por altas experiências com Ele? E depois Ele te coloca no meio da tempestade? Porque aquele que viveu altas experiências com Deus tem uma fé e um caráter totalmente diferente para enfrentar a tempestade. Porque no meio da tempestade, você vai lembrar que em algum outro momento você viu a mão dele poderosa agindo na sua vida. E não vai ser agora que ele vai te deixar na mão. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Porque, sabe por que Deus quis que você tivesse experiências lá no acampamento? Para você enfrentar as tempestades aqui de fora. Os teus amigos, o pecado, as tentações, teus pais. Mano, mas não daria para Deus aliviar tudo isso? Não, Ele quis preparar você para enfrentar tudo isso, que é diferente. Quarto, lembre-se que Jesus estará com você. Diga para mim o que está escrito de amarelo no final. Na hora certa. Não é antes e não é depois. É na hora certa. Olha o que acontece aqui. A Bíblia diz que logo ao entardecer eles entram no barco e vão para o mar. E de repente o versículo corta e já diz o seguinte: próximo às 3 horas da madrugada, o barco já estava sendo açoitado pelas ondas. Eu vou te explicar de novo se você não entendeu. Eles entram ao entardecer e logo que anoitece, lá pelas 8 horas da noite, começa uma tempestade. E eles ficam lá no meio dessa tempestade até mais ou menos 3, 4 horas da manhã, que é a hora que Jesus aparece. Eles ficaram das 8 horas da noite, aproximadamente até as 4 horas da manhã, desesperados, chorando, morrendo de medo. E você diz, se Jesus ia aparecer, por que não apareceu antes? Porque Jesus não aparece nem tarde e nem cedo, Ele aparece aonde? Na hora certa. O que eu quero que você entenda aqui? Nem sempre você vai ver Deus entrando com provisão naquele momento em que você acha que Ele deveria entrar. Você fala, Rona, quarta-feira eu fui lá, estava no colégio e eu estava lá, falei, Deus, é agora. E você não viu Deus agir. Você estava na sua casa terça-feira com seus pais discutindo de novo, você fala, não Deus, agora que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor falou comigo no acampamento que ia fazer. Agora, e nada aconteceu. Eu imagino Pedro, João e os outros discípulos lá pelas 9 horas da noite. Não, cara, nós estamos aqui, nós vamos morrer. Não, peraí, Jesus vai aparecer, é agora, vai. Tchacalacalaca. Nada. Vai, aparece! E nada. Dá uma olhada se Jesus está escondido no barco. Eles olharam, não está. E passa 10 horas da noite, e o barco, não, agora não vou morrer. É 11 horas, ele fala, não, é meia-noite. Meia-noite é um horário aqui na meia-noite. Meia-noite vai aparecer, com certeza vai aparecer voando assim, e nada.
Imagina a fé dos caras. Chegou uma hora que eles... Nós vamos morrer. 4 horas da manhã. Por que 4 horas da manhã? Vem antes. Se é para vir, já vem logo. Eu imagino Jesus meio no monte assim, orando lá de longe assim. Tadinho, né? Deus, deu agora? Não. Dá uma segurada. Deixa eles dar uma chorada a mais. Vamos ver se eles confiam. E eles, desesperados, Jesus, né? Não, agora ficou embaçada lá. Eita, agora. Eita, aquela onda lá. Deu, Deus. Não. Deixa comigo. Tá bom, fechou. Aí está no desespero. Pedro já está quase batendo em João. João está chorando no canto, porque era meio melancólico, sabe? Tomé duvidando. Não, isso aqui não é tempestade, é coisa da minha cabeça. Judas falando o seguinte: não, eu vou ficar pelo menos com as redes. Eu vou querendo guardar as redes para ver se vendia. Sei lá, para ganhar um dinheiro. Cada um. Aí Jesus, fechou? Deus fala, pode ir. Aí Jesus vai andando sobre as águas, de boa, e o inferno em volta, e os caras, quando aparece, pronto, agora sim, um fantasma, e eles gritam, desesperados de medo, diz a Bíblia, desesperado. Cadê alguém que grite desesperado aí? Deixa eu ver. Não, desesperado, quero ver. Desesperado, quero alguém gritando, desesperado, vai, não. Não, quero um louco, assim. Quem já foi pro Beto Carreiro e grita aquele grito lá da Big Tower, sabe? Quase isso. Só que era Pedro, era João, eram homens desesperados. Quando eles olham, fantasma. Jesus era o que faltava, agora um fantasma. Prefiro morrer afogado do que morrer com o Chuck, com sei lá quem, diabo. A Bíblia diz que eles ficaram, sabe por quê? Porque eles não tinham tido uma experiência como essa. Jesus aparece andando sobre as águas, e aí, de longe, Jesus fala, olha, calma gente, ei, sou eu. Tranquilo. E eles desesperados, quando Pedro reconhece, e ele mete uma dúvida, ele fala, então se é você mesmo, olha a ousadia de Pedro, se é você mesmo, permita que eu vá até você andando sobre as águas. E essa é a quinta coisa que acontece numa vida pós-acamp. Posso dizer uma coisa? Não vai parar a tempestade. Fala comigo, não vai. Sabe o que vai acontecer? Você está mais preparado por Deus para se colocar acima da tempestade. A tempestade é algo que não mais vai dominar o seu coração, se você lembrar de quem é que esteve com você esse tempo todo, especialmente em momentos até como o acampamento. Quando você lembrar de quem é o Deus que tem te acompanhado, de que você tem servido, a tempestade vai ficar debaixo dos teus pés. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Então, a quinta coisa que você precisa saber para a sua vida após é que você precisa andar sobre as águas. E sabe o que é andar sobre as águas? É ter uma vida espiritual que não depende de tempestades.
é ter uma vida espiritual que não vai ser afetada pelas tempestades e que nem depende de acampamento. É que no meio do furacão, do olho do furacão, no meio dos pais quebrando pau, de família brigando, de amigo pressionando, de imoralidade te atacando, de tentações vindo, você anda sobre as águas. Deus quis usar o acampamento para preparar o seu coração, a sua vida, o seu caráter, para não ser fragilizado e vulnerabilizado pelas circunstâncias. É isso que Deus quer. Deus quer que você seja Pedro. Ele não quer simplesmente que as tempestades cessem, Ele quer que você seja capaz de vencer elas, que é totalmente diferente. Quem disse que não vai ter? Vai ter. Só que Deus preparou você e tem preparado você para, enquanto o pau está torando, está tudo dando errado, você vai caminhando sobre as águas dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Todo mundo, normalmente que prega sobre essa mensagem, a maioria fala sobre o fato de Pedro ter duvidado e afundado. Pode ser que no meio do caminho ele afundou, pode ser que no meio do caminho ele desanimou, porque ele voltou a olhar as circunstâncias. Mas Pedro andou, e isso ninguém pode tirar dele. Pedro andou. Mano, sabe o que é andar sobre as águas? Que negócio louco. E ele andou, caminhou. E talvez com você pode ser que aconteça o que aconteceu com Pedro. Você pode até ouvir essa mensagem e ser inspirado a caminhar por cima das tempestades. Mas no meio, ou talvez já aconteceu com alguns de vocês, essa semana mesmo, que você olhou para as circunstâncias, tua fé desmoronou e você caiu. E quando você cair, sabem quem é que vai te sustentar? Jesus. Eu imagino que deve ter dado um desespero em Pedro na hora que ele começou a afundar. Mano do céu. Aí Jesus pega ele pela mão e fala, Pedrão, por que duvidou? Por que ficou preocupado? Não está vendo aqui? É que estava meio difícil aqui. Como é que você acha que Pedro voltou? No colo? Quem acha que Pedro voltou no colo? Eu acho que não. Será que ele voltou no colo? Pedrão, vem aqui, vai. Pedro devia ter uns 75 quilos por aí, Jesus também. Um cara segurar um homem de 75 quilos no colo. Jesus, que não tinha tempo de fazer umas flexão. Mano, você acha que ele voltou no colo? Voltou andando, mano. Não está escrito, mas eu não consigo acreditar que ele voltou no colo, não. Ele voltou andando. Pegou na mão do mestre. O mestre botou ele de pé de novo. Fala, você caiu, não caiu? Afundou, não afundou? Mas eu restauro. Vamos de novo. E voltaram para o barco. Mesmo que você desanime ou tenha desanimado durante essa semana, eu preciso te dizer, talvez hoje Deus te trouxe aqui nessa sexta-feira para fortalecer tua fé de novo, para pegar na sua mão e dizer, vamos caminhando de novo por sobre as águas. Quem está entendendo aqui, amém? Talvez você ter vindo aqui hoje foi para isso, só para Jesus olhar para você e falar, vamos de novo andando sobre as águas. Você consegue. Mas eu acabei de afundar, que vergonha. Não importa, mano, levanta e volta andando. Você é um homem ou um rato? Um rato. Quantos querem voltar andando sobre as águas? Rona, mas eu estou sem clima, eu desanimei, no meio do campo da semana eu fiz compromisso e quebrei. Deus está te levantando, fica de pé, levante aí. Deus está te levantando e te convidando a andar sobre as águas. E volte por cima delas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Quantos querem que Jesus agora, espiritualmente, tome você pela mão e te dê força para ficar de pé de novo sobre as águas? Aí levante sua mão se você quer isso. Talvez você fica com a mão levantada. Talvez você dê uma desanimada aí no meio da semana.
Talvez as decisões que você tomou, você já quebrou algumas e falhou, não tem problema. Até Jesus sabia disso. Ele só quer que você acredite nele, confie nele de novo e volte a andar sobre as águas. Mesmo que você esteja sentindo uma tempestade tremenda à sua volta, volte a andar sobre as águas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Fique com a mão levantada, Pai, em nome de Jesus. Cada adolescente aqui que reconhece que a sua fé desmoronou, falhou ou se enfraqueceu essa semana. Cada adolescente aqui que percebeu que talvez não tenha conseguido ter a mesma força que teve enquanto louvava lá no acampamento, orava, estava com os amigos, e durante essa semana ele falhou, fraquejou, quebrou decisões, viu uma tempestade se formar em sua volta, na sua casa, com seus amigos. Pai, não importa se o coração desse adolescente está desfalecendo e ele tem começado a afundar, que essa noite o Senhor levante ele novamente pela mão e lembre ele que o Senhor continua com ele. Lembre, Senhor, cada adolescente aqui que o Senhor continua com ele, mesmo que ele tenha cometido falhas, mesmo que ele tenha tropeçado, mesmo que ele tenha afundado, o Senhor restaura e o levanta e faz ele caminhar de novo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que adolescentes voltem a caminhar contigo hoje, e que eles consigam voltar a ter a mesma fé, a mesma convicção, a mesma alegria do que tiveram nesses momentos, como o que a gente teve. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor restaura a nossa fé e restaura a nossa confiança em nome de Jesus. Amém e amém.